Prepare for a rude awakening. Prepare para um rude despertar com Michael Rood falando em Jerusalém. Profecia das festas de outono de Deus, episódio 23. Aquele dia não virá, a não ser que primeiro... Shalom, eu sou Michael Rood, no Jardim Opel, no Monte Moriá, em Jerusalém. No inverno de 1997, eu fui para um retiro aqui perto. Por muitos meses, eu passei dia e noite com os meus pés num saco de dormir, uma pequena lâmpada de ler no meu ombro esquerdo e as escrituras na minha mão. Eu tinha arroz e feijão suficiente que duraria até a primavera, e a minha única necessidade que tinha era para entender as instruções dadas pelo meu Criador e como ele queria que a gente servisse ele. Nem a luz, nem a noite me atrapalhou. Eu não tinha para onde ir, não tinha ninguém para visitar e ninguém para conversar. Quando meus olhos ficavam cansados, eu ia dormir, e quando eu acordava, eu continuava minha leitura. No segundo mês do meu retiro, eu tive uma surpreendente revelação quando eu li: "E ele, o Messias, confirmará a sua aliança com muitos por uma semana. E ele, o Messias, confirmará a sua aliança com muitos por uma semana." Eu não estava dormindo, e baseado em experiências passadas, eu percebi que isso era uma revelação do céu. Mas eu não tinha a mínima ideia do que isso poderia ser. É claro que eu sabia que isso era uma das frases do livro de Daniel, do 9º capítulo, mas eu cresci com um entendimento totalmente diferente desta frase. No dia seguinte, eu comecei a estudar essa passagem no livro de Daniel. E se isso foi uma revelação verdadeira, eu sabia que as implicações seriam profundas. Uma semana depois, eu saí da cabana para visitar um ministro amigo meu na cidade aqui perto. Ele estava no telefone que eu entrei no seu escritório, e aí ele falou para me sentar. Quando ele desligou, ele virou a cadeira e falou: "Você tem considerado que ele, que confirma a aliança, está se referindo ao Messias e não ao Anticristo?" Isso me bateu na noite da semana passada, e depois disso eu não conseguia deixar de pensar nisso. Depois eu falei para ele sobre a minha experiência. Depois eu deixei o escritório dele ainda mais convencido, mas eu precisava de mais confirmações. E um mês depois, eu estava na casa de um arqueólogo que descobriu a Arca da Aliança enquanto ele escavava por aqui por perto no Monte Moriá. Já estava chegando 1 hora da manhã quando eu me senti impulsionado de compartilhar esse sentimento com ele. Quando eu fiz, ele pulou de sua cadeira e falou em entusiasmo: "Está certo, o Messias é aquele que confirma a aliança." Uma semana depois, eu estava com um rabino messiânico que afirmou que no texto hebraico, no contexto também, os dois indicam que o Messias é quem confirma a aliança. Agora eu estava pronto para levar a revelação ao público. Junte-se a nós nos nossos estúdios onde essa apresentação de multimídia sobre as profecias e as festas do Senhor foram gravadas pelo Clube de Profecia. Isso é Estudo Bíblico 201. Agora, episódio 23 da série de 26 partes sobre as profecias e as festas do Senhor. Aquele dia não virá, a não ser que primeiro... E o anjo continua: "E na metade da semana, ele, o príncipe que virá, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação." Agora, esta é a razão do porquê essa frase está aqui: o povo do príncipe que virá. Porque novamente fala do príncipe que virá, porque através do livro de Daniel fala daquele príncipe fraco que virá, o rei das trevas, o rei dos injustos. E vemos que ele, através do livro de Daniel, ele é aquele que causará a abominação de desolação. Se tiver qualquer dúvida a esse respeito, nós vemos que na festa de Purim foi quando o próprio Messias falou que quando você vê a abominação de desolação, falado pelo profeta Daniel, deixa ele que está em Jerusalém, que sai de lá imediatamente. Se você estiver no campo, não volte para pegar o saco de dormir. Se estiver no topo da casa, não desça para dentro e pegue o seu casaco. Sai desesperadamente de Jerusalém e ore para que a sua fuga não seja no dia de sábado. Porque você, no dia de sábado, você não acha nenhum táxi, não acha nenhum ônibus, não acha nada no dia de sábado, porque tudo está fechado.
Espero que não seja no inverno, porque se não tiver tempo, você vai congelar. Mas ele fala, sai de lá. Mesmo se você congelar, sai de lá. É melhor que você orar para que você não esteja amamentando bebês, ou que você esteja grávida naqueles dias, porque então chegará um tempo de terrível tribulação que nunca aconteceu no começo dos tempos e nunca mais vai acontecer. A não ser que aqueles dias fossem abreviados, nenhuma carne ficaria salva. O homem vai levar ele mesmo para um princípio de destruição. E vai começar aqui, no meio da semana, entre o dia de Treshit de um ano até o outro, bem no meio da semana, quando a abominação de desolação, falado pelo profeta Daniel, acontecerá. Agora, isso é um negócio muito sério. Fala aqui que por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. E nós vamos ver como aqueles dias serão abreviados, e quando eles forem abreviados, tudo tem a ver com a festa do Senhor. Então, é aqui que a abominação de desolação, falada pelo profeta Daniel, que acontecerá no meio da semana, e isso acontecerá exatamente 3 anos e meio depois que o Messias confirmou a aliança com seu povo. Então, depois de 3 anos e meio depois, nós chegamos ao 7º milênio, e agora nós vamos ver como todas essas coisas se encaixam. Porque é no meio da semana que vemos que o que o apóstolo Paulo falou. Ele estava escrevendo para os crentes em Tessalônia e que estavam passando por uma tribulação muito grande naquele tempo. Não interessa o tamanho da tortura deles, não interessa a intensidade da perseguição, eles não dobravam os seus joelhos a não ser para o próprio Senhor. E a vida deles e do jeito que eles viveram era uma inspiração tão grande para todos os crentes que Paulo decidiu escrever para eles e falar para ele essas palavras de encorajamento. Ele diz, se de fato e justo diante de Deus, que deu uma praga à tribulação aos que atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com seus anjos e seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança. Isso é em 2 Tessalônicos 1, 6, 7 e 8. Eu pagarei, fala o Senhor em Romanos 12, 19. E se você pegar a sua cruz e me seguir, eles vão me odiar, eles me odiaram, eles vão te odiar também. Mas lembre que eu venci o mundo. Fica aí, fica na sua. Você vai passar por muitas coisas, mas você reinar comigo quando aquele dia chegar. Então é uma coisa justa para Deus, para pagar aqueles que estão te dando tribulação. E ele continua em 2 Tessalônicos 2. Ele fala a respeito da vinda do nosso Senhor e da nossa reunião com Ele. Ele fala isso. Que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Que quando Ele voltar, Ele vai aliviar a dor e o sofrimento, a tribulação dos santos, quando Ele vingará com fogo, e Ele vai atrás daqueles que perseguiram o seu povo. A respeito desse dia, da volta do Senhor, não deixe ninguém te enganar de forma alguma em fazer você pensar que a volta do Messias está prestes a acontecer. O significado em hebreu de já perto significa imediatamente, já acontecendo, iminente, já pode acontecer a qualquer momento. Não deixe ninguém te enganar em pensar que você deve vender tudo que você tem, pegar as suas coisas que sobrar e sentar no topo da montanha no dia 8 de outubro de 1988, e eles têm 88 razões por que você deve fazer isso. Ou porque você deve vender tudo e ir para o topo da montanha no 1993, e eles terão 93 razões para aquilo. Toda vez que alguém me dá uma data pagã, como 8 de outubro de 1988, eu imediatamente pego isso e jogo no lixo, porque Deus não opera o universo em um calendário pagão. Mas não seja enganado de forma alguma, porque aquele dia, quando a gente se reunir, quando fomos aliviados das dores e das tribulações, esse dia não virá, a não ser que primeiro venha a apostásia. Em 2 Tessalônicos 2, 3 a 4, a apostásia é se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta com tudo e o que se chama Deus, ou se adora,
de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo que ele seja Deus. Isso tem que acontecer primeiro. Você não vai sair daqui a não ser que esse homem do pecado seja apocalipto, revelado ou repentinamente descoberto, e sabemos que ele vai ser descoberto ou revelado quando ele for para a abominação de desolação, que acontecerá no meio da semana. Ninguém sai daqui a não ser que não existe nenhum arrebatamento antes da tribulação. Assim diz o Senhor, não existe arrebatamento antes da tribulação. Eu era um profissional pago, um profeta falso. Eu era pago pela minha igreja. Eu cresci sendo ensinado que existe um arrebatamento antes da tribulação. Mas o Messias nunca me tocou para visualizar todas, fazer as pessoas pensar que todas as pessoas estarão dormindo e de repente seríamos arrebatados fora daqui, justo no meio de uma festividade no clube de domingo depois da igreja. Não. Ele falou para a gente que haveria muito que viria em seu nome. E aqueles que viriam em seu nome, eles falariam que o Messias está bem prestes a voltar. Bem iminente a voltar. Bem perto da hora. Que irá acontecer a qualquer momento. Ele falou, não siga eles. Eles estão vindo em meu nome dizendo e falando que o Messias voltará logo, bem de perto, e acontecerá a qualquer hora. E depois ele mostra um bocado de coisas que devem acontecer antes, incluindo a abominação de desolação. E depois desse evento, ele falou que depois disso, levante os seus olhos, porque a sua redenção está perto. Sua redenção está próxima para acontecer, e a sua redenção acontecerá depois da abominação de desolação. Então, eu estou aqui hoje à noite para lhe dizer, e eu sei que é difícil para muitas pessoas ouvir isso, mas eu entendo que um dia eu estarei de pé perante o trono de Deus Todo-Poderoso para o meu julgamento, e Ele orará para mim e falará, você falou que eu falei o quê? Você falou que eu falei o quê? É com muita raridade, então, que eu falo, o Senhor me falou, ou assim falou o Senhor. Porque eu sei que um dia Ele falará, você falou que eu falei o quê? E eu terei de respondê-lo. E nessa pergunta eu responderei que eu era um falso profeta assalariado, um profeta falso de uma igreja, e eu não vou falar nenhuma mentira mais. Eu não vou aprontar ciladas na frente de meus irmãos e irmãs, no qual eles pensam que a vida continuará suavemente até a gente sair daqui em uma arrebatada antes da tribulação. Isso não vai acontecer. Não há arrebatamento antes da tribulação, assim diz o Senhor. E assim é a razão do livro Os Mistérios da Iniquidade, os eventos reais que aconteceram antes do retorno do Messias Jesus Cristo. Porque quando Deus lidar comigo sobre essas coisas, então eu sabia que era necessário para mim abrir a minha boca. Eu fui comandado especificamente sobre isso. E depois de muito tempo em angústia, e percebi que assim que eu abrir a minha boca sobre esse assunto, eu sabia que iria perder todos os meus amigos. E depois de confirmar e esclarecer todas as minhas dúvidas, eu não podia mais ficar calado. Então eu decidi escrever o livro e abrir a minha boca, e eu perdi todos os meus amigos. Mas eu ganhei muitos amigos depois disso. Muito mais amigos que estão lidando com a realidade. Eles não estão vivendo num conto de fadas. Eles querem andar com o poder de Deus durante esse tempo e ser luzes para esse mundo. Esses amigos não querem sair daqui. Eles não são covardes. Não são pessoas que querem continuar vivendo uma vida como sempre viveram. Mas são pessoas que querem voltar para a fé que uma vez foi dada aos santos. E é isso a realidade e a razão do qual o livro de Apocalipse foi escrito. E é este livro que vai ser aberto em breve. Agora chegamos ao nosso slide sobre o final no nosso calendário. Desculpa que é difícil ver tudo isso. Que é chamado a contagem regressiva para o 7º milênio e a confirmação da aliança. A aliança é confirmada, a anulação da aliança de morte, o anticristo foi revelado, a ressurreição dos santos e o reinado do Messias sobre a terra. Novamente, desculpa, não foi possível traduzir tudo isso. E para começar com isso, vamos até embaixo desse slide e ver alguma coisa
que todos nós temos vivido através dessa profecia específica, na qual eu acredito que tem acontecido nesse final dos tempos. Este evento é a respeito do que vai acontecer em 13 de setembro de 93, que aconteceu. O dia que Isaac Rabin, Yasser Arafat e Bill Clinton, representando as Nações Unidas pelos Estados Unidos, se reuniram no Rose Garden, em Washington, com cerca de 3.000 testemunhas presentes. Eles então assinaram um acordo chamado Acordo de Oslo, em hebraico significa assento de vaso sanitário, que eu acredito que é bem apropriado, porque este acordo está pronto para dar descarga. E foi nesse acordo de Oslo que foi assinado, e este foi o dia em que Israel entrou, nesse período de tempo, numa aliança que violou a aliança que Abraão teve com Deus. Uma aliança de morte foi o que Isaías falou, em Isaías 28. Isaías 28 fala que os líderes de Israel comportaram fracamente contra essa aliança. Lembra que Deus fez uma aliança com Abraão e as suas gerações, que a região desde o rio Eufrates até o rio Nilo seria deles, e foi dado para eles pela aliança de Deus para sempre. Nós temos visto que Isaías profetizou que Israel viraria uma nação em um dia. Temos visto que quando Israel se tornou uma nação em um dia, o que aconteceu 8 dias depois, eles foram atacados, o derramamento de sangue começou no dia 8 do começo, começar uma nova vida de Israel. No 8º dia é quando o menino foi circuncisado. No final daquela batalha, Israel ganhou mais territórios de volta do que foi dado originalmente. Então, 8 dias depois daquela guerra, ele acabou ganhando mais território do que ele tinha antes. E em 1967, Israel foi atacado novamente. O mundo deu somente algumas semanas para Israel sobreviver, mas assim mesmo, depois de 6 dias, Israel pegou ainda mais território do que ele tinha, incluindo a península do Sinai, e eles seguiram em frente até o rio Nilo, no Egito, pela primeira vez. Eles conquistaram mais terra de volta. Em 1973, Israel foi atacado no Yom Kippur, no dia de expiação. No final dessa guerra, novamente o mundo deu poucas semanas para Israel, e acabou que Israel conquistou mais terra. Deus fez uma aliança com Abraão, e ele colocou Abraão para dormir, significando que não dependia das forças de Abraão para cumprir essa aliança. Deus queria cumprir, mas os líderes de Israel têm agido fracamente contra essa aliança. Eles entraram em acordo com o inferno e uma aliança de morte, que tem falado no capítulo 28 de Isaías, no qual eles deram todas as terras para inimigos, para as Nações Unidas, para os filisteus. Deus chama isso de aliança com o inferno, uma aliança com a morte. Eles fizeram essa aliança no dia 13 de setembro de 1993, e Yasser Arafat está agora falando que ele declara que esse território é palestino, com Israel. Exatamente 7 anos depois desse dia, de acordo com o calendário pagão. Eu continuo falando que Deus não opera o universo de acordo com o calendário pagão, e nem mesmo com o calendário judaico, no qual poderia ter dias ou até um mês de diferença. Eu continuo falando que Deus opera o universo e cumpre as suas festas santas nos seus dias, não dependendo se acreditamos ou não. O tempo vai nos falar. Mas no dia 13 de setembro de 1993, era o primeiro dia do mês de Tishri, do ano judaico de 5.994. O dia das trombetas que vemos através da história. O dia das trombetas é o dia que os anúncios são feitos. O dia das trombetas é o dia que os 10 mandamentos foram dados. O dia de trombetas é o dia do anúncio do nascimento do Messias, que nasceu 15 dias depois na festa de tabernáculos. E no dia 1º de Tishri, que está chegando, será 7 anos no qual Israel entrou nessa aliança de morte. Isaías disse que Deus anulará a aliança deles de morte. Mas para ele anular a aliança de morte deles, então Deus terá de trabalhar dentro dos parâmetros dessa aliança. Ou seja, se for uma aliança de 7 anos e Deus irá anular essa aliança, talvez ele irá anular essa aliança de acordo com os parâmetros da aliança original.
Desde a gravação desse vídeo, Osama Bin Laden e seus associados atacaram os Estados Unidos com um ataque terrorista bem destrutivo. As duas montanhas de fé criadas pelo homem, do qual o profeta Zacarias falou, caíram para baixo, soltando a máquina de guerra que levou os Estados Unidos dentro de um cenário de Armageddon no Oriente Médio. Isso tem levado os Estados Unidos a se envolver ainda mais nas políticas do Oriente Médio. O cumprimento das festas de Deus de outono está realmente muito perto. Convidamos você a se juntar a nós pela próxima vez para o episódio 24 da série de 26 partes sobre as profecias e as festas do Senhor, Jerusalém, um copo de tremor para todas as nações. Eu sou Michael Root, de Jerusalém, desejando-lhes Shalom, paz, e eu vejo vocês quando a fumaça sumir.